O grito de Lily rasgou o silêncio do saguão de mármore como um alarme desesperado. Seus tênis batiam contra o piso polido enquanto ela corria, lágrimas cortando seu rosto vermelho de pânico. Senhor Jack! Senhor Jack! Minha mãe! Ela não se mexe! O zelador deixou a vassoura cair no chão com um estalo seco. Em um instante estava ajoelhado, segurando os ombros trêmulos da menina. Lily, me leve até ela agora mesmo. Ninguém naquele arranha-céu reluzente poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O homem que passava despercebido, que limpava os pisos e esvaziava as lixeiras, estava a ponto de reescrever o destino de todos ali. O que ele faria nos próximos 10 minutos abalaria os alicerces daquele mundo aparentemente perfeito. Isabelle Grant era um nome que ecoava com autoridade em cada sala de reunião de Nova York a São Francisco. Aos 32 anos, ela havia transformado o império farmacêutico do falecido marido, à beira do colapso, em um gigante bilionário. A torre de vidro no coração de Midtown exibia o nome de sua empresa em letras de 3 andares de altura. Dentro daquelas paredes, 2.000 funcionários operavam com precisão militar, todos respondendo à mulher no 47º andar. Mas ninguém conhecia o peso que ela carregava em silêncio, a condição cardíaca genética que tirara a vida de sua mãe, os comprimidos que esquecia de tomar, as tonturas que atribuía ao estresse. Seu marido, Daniel, morrera em um acidente de avião particular 3 anos antes, quando ela estava grávida de Lily. A dor quase a destruíra, mas ela se recusará a demonstrar fraqueza. Trabalhou até o último mês de gestação, deu à luz sozinha e voltou ao escritório em 2 semanas. A força não é uma escolha, dissera a sua assistente. É a única moeda que vale algo neste mundo. Criar uma filha de 6 anos sozinha enquanto comandava uma corporação a deixava exausta, mas ela jamais reclamava, jamais desacelerava, jamais admitia que estava se afogando. Lily Grant herdara os cabelos mel do pai e os olhos verdes e penetrantes da mãe. Esperta, observadora e dotada da intuição aguçada que só as crianças desenvolvem quando veem um pai sofrer em silêncio, ela notava tudo, quando a mãe pulava refeições, quando pressionava a mão contra o peito achando que ninguém via. Lily vivia preocupada, mas aprenderá a não fazer muitas perguntas. Sua mãe não tolerava sinais de fragilidade. Então, a menina buscava consolo onde podia, nos livros, nos desenhos e em sua melhor amiga, Emma Riley. Emma, com seus 8 anos e um sorriso faltando dentes, carregava consigo um pequeno kit de primeiros socorros. Seu pai lhe ensinara o básico, como estancar sangramentos, verificar o pulso, manter a calma quando os outros perdiam a cabeça. Sonhava em ser médica, assim como os paramédicos com quem seu pai trabalhará. Ela e Lily se conheceram na escola e viraram inseparáveis. Passavam as tardes no pátio do prédio, enfaixando os joelhos ralados e simulando resgates heróicos. Jack Riley era o tipo de homem que passava despercebido. Usava macacão azul marinho, mantinha a cabeça baixa e só falava quando interpelado. Contratado havia 6 meses como parte da equipe de manutenção, seu trabalho era simples: limpar, consertar, arrumar. Fazia tudo sem um murmúrio, sempre educado, especialmente com as crianças. Quando Lily e Emma brincavam perto de seu armário de suprimentos, ele parava para observá-las, um sorriso discreto marcando seu rosto cansado. Ninguém perguntava sobre seu passado. Ninguém se importava. Afinal, era só o zelador. Mas Jack Riley tinha uma história. Uma década no corpo médico do exército, 3 missões em zonas de conflito e um kit de trauma que salvara mais vidas do que ele conseguia contar. Vira homens sangrarem até a morte em estradas desérticas e costurara ferimentos sob fogo de morteiro. Então sua esposa morrera no parto de Emma, e ele abandonara tudo. O Departamento de Assuntos dos Veteranos ofereceu terapia. Seu batalhão, uma promoção. Recusou ambas. Mudou-se para Nova York, arrumou o emprego mais silencioso que encontrou e tentou apagar da memória o som dos monitores cardíacos parando. Adra. Molina comandava a clínica médica da empresa no 12º andar. Competente e eficiente, vivia frustrada. Isabelle Grant recusava todos os exames que eu recomendava, ela reclamava. Estou bem, respondia a CEO, afastando-a com um gesto. Cuide dos funcionários. Molina conhecia os registros médicos da mãe de Isabelle. Sabia o que estava por vir. Mas como forçar tratamento em alguém que via vulnerabilidade como defeito de caráter? Então ela esperava e se preocupava. Era uma terça-feira de outubro quando tudo desabou. Isabelle passará a manhã em reuniões intermináveis, discutindo reformas nos preços de medicamentos e projeções trimestrais. Uma pressão no peito a incomodava, mas ela ignorou. Lily, com uma leve gripe, ficará em casa da escola, então a mãe a levará para o escritório.
A menina sentava-se em silêncio na sala VIP, colorindo flores enquanto Isabelle trabalhava. Às 15h15, após a última ligação, ela anunciou que era hora de ir embora. Entraram no elevador privativo dos executivos. As portas se fecharam. A cabina começou a descer. Isabelle segurou a grade de apoio. Uma tontura repentina a atingiu. A pressão no peito virou uma garra. Tentou falar, mas as palavras não saíram. Sua visão escureceu. Sentiu as pernas falharem. O último som que ouviu foi o grito desesperado da filha. Lily viu a mãe desabar como uma boneca de pano cortada. Isabelle bateu com força no chão do elevador, os olhos revirando. A menina gritou e se ajoelhou, sacudindo os ombros da mãe. Mamãe, mamãe, acorda. Nenhuma resposta. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguia pressionar o botão de emergência. Apertou todos os botões do painel soluçando, o ar entrando em arremessos. O elevador parou abruptamente no 19º andar. As portas se abriram para um corredor vazio. Lily disparou, correndo sem direção, lágrimas queimando seu rosto. Não sabia para onde ia. Só corria. Sua vozinha ecoava pelo corredor. Socorro! Alguém, por favor! Dobrou uma esquina e o viu. Sr. Jack, o zelador, passando pano perto da escada. Ela se lançou em sua direção, as pernas quase não a sustentando. Sr. Jack, minha mãe. Ela não está se mexendo. Jack ergueu os olhos, ainda com o rodo na mão. O terror nos olhos da criança o atingiu como um soco. Largou tudo e ajoelhou-se, segurou os ombros dela com firmeza serena. Lily, onde ela está? Sua voz era calma, firme, o mesmo tom que usava em hospitais de campanha quando vidas pendiam por um fio. No elevador ela conseguiu balbuciar. Ela caiu e não acorda. Sem hesitar, Jack pegou Lily no colo e partiu em disparada. Chegaram em segundos. Isabelle jazia estirada no chão, a pele cinzenta, a respiração rasa e irregular. Jack colocou Lily de lado e ajoelhou-se ao lado da mulher inconsciente. Seus dedos foram direto ao pescoço dela, buscando o pulso. Fraco, irregular, arritmia. Inclinou sua cabeça para trás, verificou as vias aéreas e aproximou o ouvido de sua boca. Os sons da respiração eram tênues, mas existiam. Um evento cardíaco, provavelmente uma parada. Olhou para Lily, paralisada na porta, os olhos arregalados de terror. Lily, preciso que você seja corajosa, está bem? Você consegue? Ela sentiu, trêmula. Aquele andar. O carpete grosso abafava seus passos enquanto ele avançava pelo corredor de paredes envidraçadas, onde o reflexo distorcido de sua figura, camisa azul desbotada, calças de trabalho surradas, contrastava com os ternos impecáveis dos executivos que passavam apressados. A porta de mogno escuro estava entreaberta e do lado de dentro, Isabelle Grant o aguardava, sentada atrás de uma mesa que mais parecia um campo de batalha estratégico, pastas organizadas com precisão militar, um laptop aberto exibindo planilhas que ele nem sequer tentaria decifrar, e uma xícara de café intocado, o vapor ainda subindo em espirais preguiçosas. Ela ergueu os olhos quando ele bateu levemente na porta, e algo em seu olhar, uma mistura de gratidão não dita e determinação inquebrantável, fez com que Jack endireitasse as costas por instinto. Não era medo. Era o reconhecimento silencioso de que, pela primeira vez em anos, alguém o via realmente. Não como o homem que esvaziava lixeiras, não como o fantasma que passava despercebido pelos corredores, mas como alguém cuja presença podia, literalmente, ditar o ritmo entre a vida e a morte. Entre, Jack, disse Isabelle, indicando a cadeira à sua frente. Sua voz estava firme, mas ele notou a leve tensão nos dedos que brincavam com a caneta sobre a mesa. Obrigada por vir. Ele sentou-se, as mãos grandes e calejadas repousando sobre as coxas, os nós dos dedos ainda levemente avermelhados das compressões que havia feito há uma semana. Não disse nada. Esperou. Isabelle não perdeu tempo com preâmbulos. Ouvi que você recusou a oferta do RH para reassumir como chefe de manutenção. Um sorriso irônico tocou seus lábios. Eles acharam que estariam sendo generosos. Doubling your salary foram as palavras exatas. Jack manteve o rosto impassível, mas seus olhos, aqueles olhos que já haviam visto coisas que fariam a maioria dos homens naquela sala desmaiar, traíram um lampejo de algo parecido com diversão. Não é sobre o dinheiro. Eu sei. Ela inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados na mesa. É sobre não querer ser visto. Sobre não querer que as pessoas saibam quem você realmente é. Dessa vez, ele não conseguiu esconder a surpresa. Não era uma acusação. Era uma constatação, dita com a clareza de alguém que também carregava segredos como cicatrizes. E por que acha isso? Perguntou, a voz baixa, mas não defensiva.
Isabelle abriu uma pasta e deslizou um documento sobre a mesa. Era uma cópia de seu currículo militar, obtido Deus sabia como. Jack Daniel Riley, sargento de primeira classe, 75º Regimento Ranger, medalha de estrela de bronze, 3 turnês no Afeganistão, especialista em medicina de combate. Ele não tocou no papel. Não precisava. Conhecia cada palavra daquele documento melhor do que conhecia as linhas de sua própria mão. Você não é o tipo de homem que esquece como salvar vidas, continuou ela. Então, quando você escolhe passar seus dias limpando banheiros e consertando torneiras, pergunto-me, o que está tentando esquecer? O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para cortar. Jack olhou pela janela, onde o céu cinzento de novembro pressionava contra os vidros como um peso. Por um momento ele viu não a cidade lá embaixo, mas poeira, calor, o cheiro metálico de sangue e o grito de um soldado que ele não conseguiu salvar a tempo. Algumas coisas não têm conserto, Sra. Grant, disse finalmente a voz áspera. Não importa quantas vidas você salve depois. Isabelle não recuou. Não ofereceu condolências vazias. Em vez disso, ela deslizou outro papel sobre a mesa. Dessa vez era uma proposta de cargo. Coordenador de treinamento em emergências médicas. Salário, o dobro do que ele ganhava como zelador. Benefícios completos. Horário flexível. Não estou pedindo para você voltar à guerra, disse ela. Estou pedindo para você ensinar outras pessoas a sobreviver a ela. Aqui, neste prédio, onde sua filha sabe onde encontrá-lo ao final do dia. Jack sentiu o peso daquelas palavras como um soco no peito. Emma, a menina que o via como um herói, mesmo quando ele se sentia qualquer coisa menos isso. E se eu disser não? Perguntou mais para si mesmo do que para ela. Isabelle recostou-se na cadeira, os olhos fixos nos dele. Então eu contratarei outra pessoa. Mas não será a mesma coisa. Ela fez uma pausa. Você não é só um ex-médico militar, Jack. Você é o homem que minha filha correu buscar quando tudo desabou. Isso não tem preço. Ele olhou para o documento novamente. Não era uma saída. Não era uma fuga. Era uma trincheira diferente. Uma onde, talvez, ele pudesse finalmente deixar de ser um fantasma. Preciso pensar, murmurou. Isabelle sorriu, pela primeira vez desde que ele entrou. Claro. Ela empurrou os papéis em sua direção. Mas não demore muito. Minha paciência é tão curta quanto minha gratidão é longa. Quando Jack saiu do escritório, o documento estava dobrado no bolso de sua calça. E pela primeira vez em anos, ele não se sentiu invisível. Sentiu-se necessário. Uma batalha. O que encontraram foi uma mulher que já não se curvava às expectativas. Isabelle não esperou sentada. Não cruzou os braços em sinal de defesa. Ela se posicionou à cabeceira da mesa, os dedos apoiados na superfície de mogno, a postura ereta como uma lâmina. Seus olhos percorreram cada rosto, os olhares cautelosos, os sorrisos forçados, a impaciência mal disfarçada de quem já havia decidido o veredicto antes mesmo da sentença. Senhores, começou, a voz baixa, mas cortante como vidro, vamos poupar tempo. Vocês querem minha renúncia. Ou no mínimo querem que eu me esconde atrás de um comunicado vago sobre prioridades familiares. Uma pausa calculada. Mas não é isso que vamos fazer hoje. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. A questão não é minha saúde, continuou, deslizando um tablet sobre a mesa. As telas dos monitores acenderam em uníssono, exibindo gráficos de desempenho, relatórios médicos selados, uma linha do tempo impecável de exames e tratamentos. É a sua falta de visão. Porque enquanto vocês estão preocupados com óticas, eu estou construindo algo que nenhum de vocês teve coragem de tocar. Um programa de resposta a emergências que já treinou metade dos funcionários deste prédio. Um programa que, aliás, foi idealizado por um homem que vocês prefeririam ver varrendo o chão a salvando vidas. O diretor financeiro, um homem de sobrancelhas grudas e relógio de ouro, tossiu incômodo. Miss Grant, com todo respeito, o Sr. Riley não é um profissional certificado. Não podemos basear protocolos corporativos em... Basear? Isabelle riu, um som seco, sem humor, vocês não estão baseando nada. Estão ignorando. Porque é mais fácil fingir que competência vem só de diplomas do que admitir que um veterano de guerra sabe mais sobre crise do que todos vocês juntos. Ela tocou o tablet novamente. Desta vez as telas exibiram depoimentos. Carlos, o segurança, falando sobre a improvisação de Jack com a tala. Uma recepcionista descrevendo como ele estancou o sangramento de um corte profundo na cozinha. Até Lily apareceu, em um vídeo tremido de celular, explicando como Jack havia ensinado a ela e a Emma a usar um desfibrilador com uma calma que nenhum manual conseguia transmitir.
Isso, Isabelle apontou para as imagens, é liderança. Isso é valor. E é exatamente o que este conselho está jogando fora por medo de manchar a imagem de marca. O presidente do conselho, um homem de cabelo prateado e voz untuosa, cruzou as mãos. Entendemos seu ponto, Isabelle. Mas as aparências importam. Os acionistas não querem um herói improvisado como o rosto da empresa. Querem estabilidade. Ela inclinou a cabeça, como se considerasse a objeção. Então vamos dar a eles estabilidade. Com um gesto, acionou a última slide, um organograma revisado com um novo cargo destacado em vermelho. Diretor de Preparação e Resposta a Emergências. Abaixo, em letras menores, Programa Piloto Aprovação Imediata Necessária. Jack Riley não será mais um funcionário da limpeza. Será o arquiteto do que pode se tornar o padrão da indústria. E se vocês tiverem medos, que sejam medos de ficar para trás enquanto outras empresas copiam o que nós criamos aqui. O silêncio agora era de outro tipo. O tipo que precede uma rendição. Você está nos chantageando, murmurou o diretor de compliance. Isabelle sorriu, e desta vez havia algo perigoso naquele gesto. Não, Sr. Whitmore. Estou oferecendo a vocês uma chance de fazerem parte de algo maior do que lucros trimestrais. Ela recolheu o tablet, os olhos brilhando com uma determinação que não deixava espaço para réplicas. A reunião está encerrada. Tem um funcionário para convencer a não abandonar o barco que vocês estão afundando. Quando a porta se fechou atrás dela, o conselho ficou para trás, atordoado, como se tivesse acabado de ser atingido por um furacão de ternos e argumentos inabaláveis. E enquanto Isabelle caminhava pelo corredor, o celular já discando o número de Jack pela 100ª vez, ela soube de uma coisa. Desta vez, não seria um obrigada, que o traria de volta. Seriam as vidas que ainda precisavam dele. O ar entre eles ficou carregado, como se o mundo inteiro tivesse pausado para ouvir aquelas palavras. Isabelle não precisou responder. Seus olhos brilhantes, vulneráveis, já diziam tudo. Ela conhecia aquele sentimento. Sabia o que era descobrir tarde demais, que o lugar onde você sempre pertenceu estava bem na sua frente, disfarçado de rotina, de silêncios, de pequenos gestos que só ganhavam sentido quando olhados de perto. Jack não era homem de discursos. Nunca fora. Mas naquela noite, com a cidade iluminada atrás deles e o eco dos aplausos ainda pairando no ar, ele entendeu que algumas verdades não precisavam de palavras para serem irrevogáveis. Basta um olhar, um suspiro. A maneira como Isabelle apertou os dedos em torno do copo, como se precisasse de algo concreto para não flutuar. Eu também, ela sussurrou, tão baixo que só ele poderia ouvir. Não era uma confissão. Era um armistício. Uma trégua depois de anos lutando contra fantasmas que no fim, nunca foram tão fortes quanto o que os unia agora. Lily correu até eles, ofegante, os cabelos soltos pelo rosto. Mamãe, o Sr. Thompson disse que podemos comer mais um pedaço de bolo. Posso, por favor? Isabelle riu o som leve, quase surpreso, como se ela mesma não reconhecesse aquela felicidade. Claro, meu amor, mas só um pedaço pequeno. Emma, já com as mãos sujas de glacê, puxou o braço de Jack. Vamos, pai, antes que acabem com tudo. Ele deixou-se levar, mas não sem antes lançar um último olhar para Isabelle. Um olhar que dizia, nós conversamos depois. Um olhar que prometia. E quando a noite finalmente se esvaiu, e os últimos convidados se despediram, e as luzes do terraço começaram a ser apagadas uma a uma, Jack encontrou Isabelle sozinha junto à balaustrada, observando Skyline como se fosse a primeira vez. Você sabia que Nova York tem mais estrelas do que a gente imagina? Ele disse, aproximando-se. Só não dá para ver com toda essa luz. Ela sorriu, sem tirar os olhos da cidade. Como um daqueles quebra-cabeças que a gente monta sem perceber. Só quando termina é que entende a imagem toda. Ou como um coração, o Jack completou baixinho. Às vezes a gente só enxerga o que ele realmente é quando para de tentar consertá-lo sozinho. Isabelle virou-se para ele, então. Não havia mais diretora, não havia mais zelador. Havia apenas duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado uma razão para acreditar que segundas chances não eram apenas possíveis, eram necessárias. E se a gente errar de novo? Ela perguntou, e pela primeira vez em anos, a dúvida soou mais como curiosidade do que como medo. Jack estendeu a mão, os dedos roçando os dela com uma confiança que não precisava de respostas. A gente erra. A gente conserta. E segue em frente. Desta vez juntos. E quando suas mãos finalmente se encontraram, não foi como um acordo, nem como um fim. Foi como o primeiro passo de algo que finalmente fazia sentido. Jack. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos nos dela como se pudesse ler cada pensamento antes que fosse dito. Não precisa dizer nada.
Só queria que soubesse. Isabelle estendeu a mão, os dedos pousando leve em seu pulso, como se temesse que aquele momento pudesse se desmanchar no ar. E se eu te dissesse que sinto mesmo? O ar entre eles ficou mais denso. Jack arfou, quase imperceptível, como se as palavras dela tivessem o peso de uma revelação. Sente? Ela sentiu, a voz um fio de seda entre o burburinho da noite. Sinto. Ficaram ali no alto do mundo, envolvidos pela música que subia das ruas e pelas risadas que se misturavam ao vento. E pela primeira vez em anos, Isabelle permitiu que algo brotasse dentro dela, não a esperança ingênua por um futuro sem cicatrizes, nem o sonho vazio de uma felicidade imaculada, mas a certeza quieta de algo real, algo que não tremia diante das tempestades. Algo construído com confiança, com gratidão, com um amor que não precisava de gritos para ser inquebrantável. Jack segurou sua mão, o polegar traçando círculos suaves sobre os nós dos dedos dela. Está bem? Perguntou tão baixo que só ela poderia ouvir. Isabelle sorriu, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Nunca estive melhor. A cidade se estendia abaixo deles, um mar de luzes e promessas não ditas. Foi então que Lily e Emma correram até eles, os rostos ruborizados pela empolgação. Vocês viram? Exigiu Lily, ofegante. Não erramos nada. Isabelle riu e puxou a filha para um abraço apertado. Foram perfeitas. Jack bagunçou o cabelo de Emma, e algo em seu olhar, algo que Isabelle nunca tinha visto antes, fez seu peito doer de uma maneira boa. Os quatro ficaram ali unidos não por laços de sangue, mas por algo mais profundo, a teimosia de sobreviver, a gratidão por cada pequeno milagre e a escolha, dia após dia, de não desistir uns dos outros. Ela olhou para Jack mais uma vez, a pergunta saindo como um suspiro. Você fica? O sorriso dele foi a resposta. Sempre.